Fala galera, Paz da UNB, subprograma 2010, terceira etapa, as provas realizadas aí em 16 de dezembro de 2012. A questão que a gente vai fazer agora é a questão 49. O enunciado dela é o seguinte: para dois elétrons localizados no vácuo e a distância d um do outro, calcule a ordem de grandeza em potência de 10 da razão entre as forças elétrica e gravitacional entre eles. Assuma que 6,7 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado é a constante gravitacional e que 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado é a constante de Coulomb e que 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e 9 vezes 10 a menos 31 kg correspondem respectivamente à carga e à massa do elétron. Para marcação no caderno de respostas, despreze caso exista a parte fracionária do resultado final obtido, após ter efetuado todos os cálculos necessários. Bom, essa questão aqui é uma questão relativamente fácil. O que ele está pedindo para a gente fazer é relacionar a força elétrica com a força gravitacional na forma de uma razão, a razão entre a força elétrica e a força gravitacional. Para isso, vamos primeiro lembrar aqui como a gente equacionava tanto a força gravitacional quanto a força elétrica. A gente tinha o seguinte, ó, força elétrica é igual a KQQ sobre d ao quadrado, onde o Qzão é a carga do primeiro elemento com carga elétrica envolvido e o Qzinho é a carga do segundo elemento com carga elétrica envolvido. Eu já adianto para vocês que como a gente tem aqui dois elétrons, a carga dos dois é a mesma, então eu poderia colocar simplesmente Q ao quadrado, mas vamos deixar assim só para vocês relembrarem a cara dessa equação. E força gravitacional seria Gzão, Mzão, Mzinho, sobre d ao quadrado, onde Gzão é a constante gravitacional, certo? Mzão é a primeira massa, a massa do corpo maior, geralmente, e Mzinho a massa do corpo menor. Mais uma vez, como são dois elétrons que têm a mesma massa, a gente poderia colocar simplesmente m ao quadrado, mas para relembrar a equação está aí. Enfim, a gente não tem a distância, mas a gente sabe que ela é a mesma nos dois casos. Logo, se eu dividir força elétrica por força gravitacional, eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. Força elétrica dividido por força gravitacional igual a K, Qzão, Qzinho sobre d ao quadrado, vezes d ao quadrado sobre Gzão, Mzão, Mzinho. Por que isso aqui? Se é uma divisão de frações, eu simplesmente conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda aqui, tudo bem? Depois, limpando tudo aqui, cortaria esse d ao quadrado com esse outro d ao quadrado aqui, certo? E o que restaria para mim seria um kq ao quadrado sobre Gzão m ao quadrado. Lembrando que eu só posso fazer isso porque são dois elétrons, então as cargas são iguais, que é ao quadrado, e as massas são iguais, m ao quadrado, beleza? Depois, substituindo os valores que ele deu pra gente, eu teria o que força elétrica sobre força gravitacional seria 9 vezes 10 a nona, que é o meu K, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é o Q ao quadrado, certo? Sobre a constante gravitacional, que é o Gzão, 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes 9 vezes 10 a menos 31, que é a massa do elétron ao quadrado. Fazendo as potências aqui, a gente ia ter que 1,6 vezes 10 a menos 19 ao quadrado é 2,56 vezes 10 a menos 38. Eleva o número ao quadrado e multiplica o expoente por 2, tudo bem? A mesma coisa embaixo e deu 81 vezes 10 a menos 62. Depois, fazendo as multiplicações aqui dentro, essa por essa, a gente teria que força elétrica sobre força gravitacional é igual a 23,04 vezes 10 a menos 29, dividido por 542,7 vezes 10 a menos 73. Tendo isso feito, a gente pode simplesmente dizer que é 0,04245 vezes 10 a 44, certo? Agora, vê bem, ele quer que a gente encontre aqui a ordem de grandeza. Para você encontrar a ordem de grandeza, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar o número em notação, ou seja, esse número aqui, certo? Tem que estar entre 1 e 9. Então, o que a gente vai ter aqui? Você tem que força elétrica sobre força gravitacional é igual a 4,4245 vezes 10 a 42. Andei duas casas com a vírgula para a direita, tudo bem? Diminuí dois números aqui no meu expoente. Agora você deve pensar, então a ordem de grandeza desse número aqui é 10 a 42, certo? Bom, galera, a resposta que a gente colocou para essa questão é 43. Por que 43? Vamos relembrar um pouquinho aqui a respeito de ordem de grandeza e matemática básica, tudo bem? Então, some com isso aqui rapidinho, vou ficar só com a minha resposta e
a ordem de grandeza que a gente deu como resposta de fato. Então aqui você tem lá, ordem de grandeza. Só lembrando que ordem de grandeza é dada como? Se você teria um número, certo? Vezes 10 Esse x aqui, que é o meu expoente, ele vai ser a minha ordem de grandeza. E você pergunta, então por que não vai ser 42? Bom, a gente tem uma regrinha, um caso particular, que quando esse n aqui for maior ou igual a raiz de 10, certo? Raiz de 10 é aproximadamente 3,16, a gente vai somar um número ao meu x aqui. Portanto, como aqui é 4,42, que é maior que 3,16, o meu 42 vira 43. Então, a ordem de grandeza dessa razão é 0,43, tudo bem? A resposta é 0,43. Valeu, galera!